Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edgares Manioto, filósofo, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de filosofia e guerrilha. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, também deixe o seu joinha. E ao terminar este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, pois essa é a atividade de guerrilha filosófica que nós esperamos que você faça junto conosco aqui do canal. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é uma guerrilha filosófica, o que é a filosofia enquanto guerrilha. Para tal, nós vamos trazer hoje este conceito do filósofo Gilles Deleuze. O Deleuze é um filósofo bastante conhecido aqui no Brasil por obras como o Anti-Édipo e Mille Plateaux. E também por ser, junto com Félix Guattari, um dos criadores da esquizoanálise. Então, o Deleuze ele tem essas duas grandes obras, que inclusive pode ser encontrado em português, que é o Anti-Édipo e Mille Plateaux. Você pode encontrar também diversos vídeos dele aqui na internet, né, comentando sobre ele, principalmente da questão da esquizoanálise. Mas ele também tem publicado aqui em português uma obra com as suas principais entrevistas e até alguns ensaios. E essa obra é intitulada Conversações. Eu não vou tratar da obra toda hoje com vocês. Eu quero tratar apenas da apresentação da obra, que em si ela nos dá elementos para entender o que este pensador compreende por ser a filosofia. O que é a filosofia para este pensador? Depois, em outros momentos, eu quero até trazer outros ensaios aqui do Deleuze para a gente poder trabalhar, como, por exemplo, a ideia dele de sociedade do controle. Mas hoje, então, vamos ficar com este pequeno ensaio. Eu vou ler para vocês esse trecho, né, da apresentação da obra Conversações, do Deleuze, a partir da edição da editora 34, com tradução do Peter Pelbart. É um texto curtinho, muito curto. Então eu vou fazer a leitura e vou comentar em cima da leitura. Então vamos lá. Ó. Abre aspas aí para Deleuze. Por que reunir textos de entrevistas que se estendem por quase 20 anos? Certas conversações duram tanto tempo que não sabemos mais se elas ainda fazem parte da guerra ou já da paz. Parar nesse trechinho. Por quê? Ele fala que certas conversações a gente não sabe mais se faz parte da guerra ou da paz. Porque a filosofia tem essa característica. A filosofia, ela é disruptiva. Só que ela é disruptiva num determinado momento. Então, aqueles conceitos, aqueles enfrentamentos que a filosofia traz em determinada época, com o tempo, ele pode se transformar, né, em conceitos que são incorporados ao discurso, que eles já não são mais disruptivos. Então, se você pega, por exemplo, grandes questões da filosofia antiga e da filosofia medieval, hoje elas já não são problemas filosóficos para nós hoje, e alguns conceitos já foram incorporados, inclusive no nosso linguajar comum. Eles não apresentam mais a ideia disruptiva que esses conceitos tiveram quando eles nasceram em outras épocas. Por isso ele diz que ele não sabe mais, né, se essas conversações, porque se estende ao longo de 20 anos, ainda compreendem a guerra, quer dizer, ainda estão em disputa, ou se já fazem parte da paz, quer dizer, já foram incorporados ao discurso, já foram incorporados ao debate, mas não são mais tão disruptivos quando foram no primeiro momento em que esses conceitos eles foram trabalhados.
Aí ele continua, abre aspas novamente para Deleuze. É verdade que a filosofia é inseparável de uma cólera contra a época, mas também de uma serenidade que ela nos assegura. Então a filosofia tem esse duplo. Por um lado, ela é uma cólera, né? Por outro lado, o fazer filosofia é o fazer filosofia contra uma época, contra o pensamento estabelecido, porque é isso que é a filosofia. A filosofia, ela é um fazer contra o pensamento que domina uma determinada época. Ela se propõe sempre a ser disruptiva, né? Ela se propõe ser contra o senso comum que domina uma determinada época, mas por outro lado ela nos traz essa serenidade. O que é essa serenidade? A serenidade do autoconhecimento, é a serenidade de identificar aquilo que não está, digamos assim, muito bem estruturado enquanto pensamento no nosso momento e propor novas formas, então, de entender a sociedade, de criar conceitos, de resolver problemas filosóficos que possam, então, nos encaminhar para outras para outras questões. Quem faz isso? É a filosofia. É a filosofia que vai tratar, por exemplo, dos grandes problemas éticos. Então, se determinadas questões éticas surgem no nosso momento e aquelas armas conceituais que nós tínhamos não dão mais conta dessas questões, cabe à filosofia nos oferecer novos conceitos para que a gente possa, então, compreender essas questões para além da visão do senso comum. Neste momento, por exemplo, que nós estamos aí na emergência do transhumanismo, cabe a discussão filosófica, a criação de novos conceitos, para que a gente possa, então, fazer a discussão do transhumanismo, das questões da inteligência artificial, porque aqueles conceitos que nós tínhamos anteriormente, eles não mais dão conta da discussão a respeito destas questões. Então cabe à filosofia nos trazer novos conceitos, novas formas de abarcar esses problemas, de buscar uma resolução para esses problemas. Então a filosofia, ela traz essa serenidade, né, porque nos traz a possibilidade realmente de caminhar em direção a uma compreensão melhor desses problemas. Que esse é o papel da filosofia. É o papel de resolver problemas inerentemente filosóficos, propondo conceitos que nos ajudem a compreender este problema, que nos ajudem a entender melhor estes problemas. E o Deleuze continua. Abre aspas novamente. Contudo, a filosofia não é uma potência. As religiões, o Estado, o capitalismo, a ciência, o direito, a opinião, a televisão são potências, mas não a filosofia. Eu colocaria hoje as redes sociais no sentido das grandes big techs, são potências. Por quê? Porque todas essas instituições, elas têm poder. São potências. As religiões têm poder. O Estado tem poder. O sistema capitalista organiza o mundo atual, tem poder. A ciência tem poder. O direito tem poder. A televisão, aqui no sentido das mídias, e hoje a gente poderia acrescentar as big techs, tem poder. Mas a filosofia não tem poder. A filosofia... Bom, abre aspas novamente para o Deleuze. A filosofia pode ter grandes batalhas interiores. O idealismo, o realismo, mas são batalhas risíveis. Fecha aspas. Então, na filosofia nós temos as nossas grandes batalhas. Sofistas contra o Platão, idealismo contra o realismo.
positivismo, o neopositivismo. Mas para ele, né, o pragmatismo, neopragmatista, pragmatistas contra idealistas, a concepções dualistas contra concepções materialistas, concepções monistas, mas essas batalhas, ele diz, para quem está fora da filosofia, parecem batalhas risíveis. Não são aquelas batalhas que interessam as grandes potências. Que potências são essas? O capitalismo, o Estado, o direito. Não, abre aspas novamente para o Deleuze, não sendo uma potência, a filosofia não pode compreender uma batalha, não pode empreender uma batalha contra as potências. Em compensação, trava contra elas uma guerra sem batalha, uma guerra de guerrilha. Aí aqui está o conceito dele da filosofia enquanto uma guerra de guerrilha. A filosofia não pode enfrentar as potências. A filosofia não pode enfrentar o Estado, não pode enfrentar a ciência, não pode enfrentar o direito. Ela não pode fazer uma guerra de igual para igual, porque ela não tem a potência que essas instituições têm. Mas ela pode fazer uma guerra de guerrilha. Ela pode, como o Vietcong, né, que está ali sempre atacando a grande potência que é os Estados Unidos, ela vai fazer aquele papel do Vietcong, ela vai fazer pequenos ataques. Ela sempre vai colocar em dúvida a potência. Como Sócrates no Estado ateniense, sempre colocando em dúvida o que os generais diziam, o que os grandes políticos diziam, sempre tentando refinar os conceitos, o que é a justiça. Então a filosofia vai fazendo esse papel de guerrilha, de incômodo. Não é à toa que chamavam Sócrates da mosca de Atenas, porque a filosofia incomoda. O guerrilheiro incomoda. Você não consegue travar uma guerra contra ele direto, em que a batalha acaba. A batalha nunca acaba quando a estratégia é a guerrilha. Você nunca vence. Você pode até, ali os poderes podem até continuar ali dominando, mas sempre tem aquele incômodo. E a filosofia é este incômodo. E a gente pode ver isso em como incomoda a filosofia estando na escola. O quanto se tenta, por exemplo, aqui no Brasil, tirar a filosofia do currículo. Mesmo que com uma única aulinha de 50 minutos. Uma aulinha de 50 minutos por semana. Embutida ali em toda uma grade curricular, né? Em todo um currículo baseado nas ciências, com toda a mídia, as big techs aí o tempo todo, mas o nosso próprio sistema, né? Que é um sistema capitalista, que é uma potência, mais o Estado, mais a religião, e parece que uma aula, 50 minutos por semana, de filosofia na escola causam um incômodo. Que esse texto do Deleuze nos ajuda a entender este incômodo, porque é o incômodo da guerrilha. É aquela mosquinha que está dizendo que frente a todas essas potências está ali dizendo: nós podemos caminhar em direção a outras interpretações do mundo. Basta que para isso nos utilizemos de outros conceitos. E é isso que o Deleuze nos propõe. E essa apresentação do livro, né, digamos assim, esse micro ensaio, ele é bem interessante sobre isso. Eu continuo. Abre aspas novamente para o Deleuze. Não,
não pode falar com elas, nada tem a lhes dizer, nada a comunicar, e apenas mantém conversações. Como as potências não se contentam em ser exteriores, mas também passam por cada um de nós, e cada um de nós, graças à filosofia, encontra-se incessantemente em conversações em guerrilha consigo mesmo. A potência ela não é exterior. A religião, a ciência, o Estado, o capitalismo também perpassam. Também nos perpassam, fazem parte de nós. A questão da ideologia. Mas graças à filosofia, nós estabelecemos uma guerra de guerrilha com essas potências, que não é só exterior, mas também interior. É uma conversação interna nossa também. Uma guerra de guerrilha contra nós mesmos, na medida em que a filosofia nos potencializa com conceitos, nos potencializa com a compreensão dos problemas, indo às raízes desses problemas, como diz Demerval Saviani, quando proponho ali a sua ideia de que é um problema filosófico. Um problema filosófico é aquele problema que você vai à raiz do problema. Por isso que a filosofia é radical, porque ela vai à raiz dos problemas. E indo à raiz dos problemas, neste diálogo entre a filosofia, as potências exteriores, que acontecem ao mesmo tempo, essas conversações externa e internamente a nós mesmos. Então o Deleuze nos convida a essas conversações e ele diz que a filosofia é quem nos municia com conceitos. Inclusive o Deleuze é alguém que com o Félix Guattari vai criar diversos conceitos, né, nas suas obras, Mil Platôs, o Anti-Édipo, que vão ser incorporados à esquizoanálise, justamente para estabelecer novas conversações com o mundo e novas conversações. Vou usar aqui o termo eu interior, né? Nossas conversações conosco mesmo. Então, esse é o papel para o Deleuze da filosofia. Esse é o papel de guerrilha. Então, a filosofia não é uma potência, mas ela é uma eterna guerrilheira. A filosofia é uma guerrilha contra todas essas potências. E por isso que a filosofia é tão importante e por isso que ela incomoda tanto. Por isso que 50 minutinhos de filosofia no currículo, uma vez por semana, causa um incômodo inacreditável. Todo mundo quer tirar a filosofia do currículo. Todo mundo quer menos filosofia. A não ser quando você pode vender autoajuda dizendo que é filosofia e todo mundo quer mais. Então é isso. Queria só debater esse texto com vocês. Você não conhece a obra do Deleuze, procure. É muito interessante a leitura. Se tiver dúvidas sobre conceitos, sobre leituras, vem aqui no canal, deixa a sua pergunta, eu gravo um vídeo debatendo, tá? Com vocês a obra do Gilles Deleuze, a obra do Félix Guattari. Acho importante a gente conversar sobre esses dois filósofos, né? Fazer essas conversações, e o canal aqui é o espaço para fazermos essas conversações, é o espaço para trabalharmos com as mais diferentes facetas da filosofia. E já lhe convido para ser um guerrilheiro da filosofia, fazendo aquilo que eu propus no começo do vídeo. Você vai terminar o vídeo agora, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, e nos ajude então a sermos nós, filósofos, e vocês aí também, guerrilheiros em prol da filosofia. Porque é a filosofia que vai estabelecer essas conversações com as grandes potências. É a filosofia que vai ser essa mosquinha que vai estar ali incomodando essas grandes potências. E nós precisamos disso sempre.
Era necessário fazer isso na Grécia Antiga, foi necessário no período medieval, foi necessário na modernidade, na contemporaneidade também é necessário. A filosofia sempre foi e sempre será necessária, pois é a filosofia que estabelece conversações, é a filosofia que nos traz problemas e conceitos para entendermos esses problemas, para avançarmos na compreensão do mundo e também para colocar em xeque essas grandes potências. Sem a filosofia, ninguém mais o fará. Pessoal, curte, dá o like, marca o sininho, compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal.